Glória a Jesus. Quantos estão felizes, digam amém. Glória a Deus. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. A partir do verso de número 6, a Bíblia diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes mesmo que lhe o peçais. Por favor, feche os seus olhos, ore a Deus, para que Deus fale com você, abra os seus olhos, dirija a sua vida, traga uma palavra ao seu coração, ao meu coração, e a gente saia daqui fortalecido por uma semana de vitória. Pai, nós mais uma vez oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Nesse nome nós fechamos a boca do leão, amarramos o valente, neutralizamos toda e qualquer força contrária à Tua e declaramos liberdade para poder explanar a Tua palavra, para poder trazer a Tua vontade a cada coração na noite de hoje. Pedimos que o Espírito de Deus nos conduza a toda a verdade, abrindo os nossos olhos, nos dando entendimento e discernimento da Tua palavra. Pai, foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui, para adorar, para louvar e para ouvir do Senhor uma direção clara para cada uma das vidas que aqui entrou. Por isso nós somos gratos a Ti por ter nos trazido à Tua casa para poder continuar bendizendo e exaltando o Teu nome. Nós queremos Te honrar sempre, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glorifica, Senhor, sempre o Teu nome nas nossas vidas. É o que nós oramos agradecidos sempre, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Hoje eu quero falar de um assunto que parece recorrente, corriqueiro, que falamos muito, mas às vezes o fato de falar muito não representa um exercício real do assunto que eu quero tratar hoje à noite, porque eu considero, irmãos, que nós precisamos muito disso. Nós precisamos entender o propósito de Deus envolvido nessa palavra. Por isso o sermão de hoje à noite é: eu também posso falar com Deus. Vamos repetir todos juntos: eu também posso falar com Deus. Só os homens. Agora as mulheres. Todos juntos. Se nós temos essa certeza e essa convicção de que nós podemos falar com Deus, muita coisa deveria ser diferente na minha e na sua vida. Partindo do pressuposto dessa conversa, dessa fala, desse diálogo, eu quero lançar um conceito que o próprio dicionário nos dá, nos leva a entender o que de fato significa uma conversa, um diálogo. Segundo o dicionário, conversa significa troca de palavras entre dois ou mais interlocutores, ou seja, conversar é falar com alguém, é uma via de mão dupla. Que isso significa para mim e para você, que todas as vezes que nós vamos à presença de Deus para conversar com Ele, eu preciso fazer algumas colocações, eu preciso falar alguma coisa com Deus, mas eu também preciso ouvir alguma coisa com Deus, para que seja configurado um diálogo, uma conversa. Segunda verdade, eu não posso usar esse diálogo e essa conversa com Deus apenas para suprimento dos meus desejos ou das minhas necessidades. Eu não posso ir até a presença de Deus apenas para pedir alguma coisa. Senhor, faz isso por mim, me dá isso, me cura, me restaura, aprova meu filho na escola, me aprova no concurso, isso e aquilo. Isso também é legítimo, mas não apenas só isso. Uma conversa precisa ir além das necessidades.
Imagine você ter amigos que só falam de problemas e de necessidades inerentes à sua pessoa. Pessoas que só conversam sobre problemas de manhã, de tarde, de noite, todas as vezes que se encontram. Por isso eu quero que você desconfigure essa conversa, esse diálogo, esse momento íntimo com Deus, apenas para suprimento de desejos ou necessidades. Nós precisamos ir além e descobrir que Deus está acima dessas coisas, mais do que um Deus provedor. Ele é um pai para mim e para você, Ele é um amigo, aquele que nos ouve, aquele que criou meios para poder facilitar esse acesso. Por isso eu disse hoje de manhã, Jesus, quando assumiu a cruz do Calvário no meu e no seu lugar, o véu foi rasgado de alto a baixo, determinando e declarando que o caminho estaria aberto a toda e qualquer pessoa, independente de cor, de raça, de condição social ou financeira. Todas as pessoas, indistintamente, podem falar com Deus e ouvir a sua voz. Mas se fizéssemos um censo aqui para descobrir quantas pessoas conseguem ouvir a voz de Deus, pelo menos semanalmente, nós nos assustaríamos com esse censo. Existem pessoas que nunca conseguiram ouvir a voz de Deus, a despeito de saber que Ele é um Deus pessoal, Ele está vivo e continua querendo se relacionar comigo e com você. Muito pouca gente pode afirmar, ratificar, que já ouviram a voz de Deus audivelmente. Sabe por quê, irmãos? Eu sempre me lembro das brincadeiras, não tão de crianças na minha época, quase já de adolescente, de tocar a campainha na porta dos outros e sair correndo. Muita gente, talvez na minha época, fez isso. Olha o tipo de brincadeira que a gente tinha, pastor Marcos. Tocar a campainha dos outros e vazar, sair correndo. Hoje as brincadeiras são mais tecnológicas, mas essa era uma das brincadeiras que nós fazíamos. Pensando nessa analogia, eu também creio e acredito que muitas pessoas tocam a campainha de Deus, falam tudo o que precisam, na hora de Deus dar o retorno, elas foram embora. Elas já não estão mais no lugar secreto, onde Deus revela a sua intimidade e a força da sua paternidade. Por isso nós não podemos tratar a oração como reza, como vã repetição. Todo dia o mesmo pedido, todo dia as mesmas palavras. As coisas precisam ser diferentes para que um relacionamento se torne mais pujante, mais significativo, tenha um sentido melhor a cada dia. Imagine você conversar com o seu cônjuge, ou com seus filhos, ou com os seus pais, todos os dias em cima da mesma coisa, usando as mesmas palavras. Nós precisamos melhorar isso, irmãos, alterar. Quando nós estamos apaixonados, nós conseguimos falar coisas que nós nunca imaginamos falar, porque falamos do coração. E a mesma coisa deve ser voltada para Deus. Você precisa mudar as suas palavras. Você precisa aperfeiçoar esse momento íntimo com Deus. Precisa ser diferente, esse momento pessoal com Ele. Você precisa descobrir que a oração, ela vai trazer tudo o que você precisa e eu preciso. Esse relacionamento e essa intimidade com Deus pode mudar você inteiramente. Se Deus, você acredita, pastor, será que Deus pode? Irmão, se Deus não puder, quem pode mudar a sua vida? Quem? Se algumas pessoas não acreditam, pastor, será que Deus pode? Se Ele não pode, quem pode? Por isso nós precisamos fazer algumas coisas para que essa conversa, essa interlocução seja real, seja verdadeira, seja honesta, seja mais concreta do que eu estou falando com você hoje à noite. Por isso eu enumerei algumas coisas para que você possa começar a extrair mais de Deus. Primeiro, faça um compromisso diário de estar diante dEle. Coloque isso como prioridade máxima, devoção. Primeiro lugar, antes de qualquer coisa, devoção. Prioridade máxima, seja responsável com o seu compromisso, com aquilo que você está estabelecendo com Ele, para que não se configure apenas um Deus
que supre as suas necessidades, que responde problemas. Dê prioridade máxima. E quando a gente fala um compromisso, mas pastor, eu já sirvo a Deus, eu prego, eu canto, eu trabalho na introdução, eu sou voluntário. Um trabalho jamais substituirá a minha relação pessoal com Ele. Um presente, um sapato, um vestido, um relógio, uma bolsa, minha esposa, jamais vai suprir o meu relacionamento pessoal com ela, a minha relação sexual com ela, nada vai suprir isso. Só eu posso oferecer isso a ela. Uma bolsa não pode suprir a minha pessoa, como homem, como marido, como amante dela. Um tênis não pode substituir a paternidade ou a maternidade de quem quer que seja. Por isso, o meu compromisso com Deus precisa ser responsável de todos os dias estar diante dEle, independente do que eu faço para Ele. Eu sou pastor, irmãos, eu faço uma série de coisas para Deus, mas isso jamais pode substituir o meu relacionamento pessoal com Ele. Isso jamais pode me privar de estar diante de Deus. E eu tenho um voto pessoal, e por isso disse pessoal. Não peço que ninguém faça isso, porque eu fiz e agora tenho que honrar com as consequências boas e negativas para mim no sentido de tempo. Um dia, há uns anos atrás, eu fiz um voto com Deus dizendo: Senhor, antes de qualquer coisa, de eu sair de casa, de viajar, disso ou daquilo, eu tenho que orar X tempo e ler a Tua palavra, X capítulos, antes de qualquer coisa. Algumas vezes nós viajamos de madrugada, no avião. Hora que vira meia-noite, minha esposa é testemunha, que eu pego minha Bíblia no meu celular, eu oro e leio a minha Bíblia antes de saltar no aeroporto, porque eu tenho esse compromisso fiel com o meu Deus. Eu preciso ser responsável com o que eu estabeleci diante dEle, porque eu sei quem é Deus e o que Ele tem feito na minha vida. Eu sei quem é Deus. E você que sabe também sabe o tanto que isso é importante. Manter um bom condicionamento, manter prioridade máxima a esse que pode todas as coisas na nossa vida. Porque o meu trabalho jamais vai substituir o meu relacionamento pessoal com Deus. O meu dízimo, a minha oferta, a roupa que eu trago para o bazar da igreja, jamais vai substituir o meu relacionamento com Ele. Algumas pessoas ricas pensam que pelo fato de dar ofertas, pelo fato de trazer coisas à igreja, isso substitui o relacionamento com Ele ou garante o céu. Jamais isso poderia ser cogitado na mente ou no coração de uma pessoa. Por isso, o meu desafio para você hoje à noite é: faça um compromisso responsável de ter uma devocional como prioridade máxima na sua vida, antes de qualquer coisa. Mostre para Deus que Ele é prioridade na sua vida. Mostre para Ele que você o ama, que Ele é a pessoa principal da sua vida. Há muito tempo atrás, a minha esposa estava orando e eu ouvi a oração dela dizendo: Senhor, Tu és a pessoa mais importante da minha vida. Não existe ninguém mais importante do que o Senhor. Aquilo entrou dentro da minha mente, bateu no meu coração. Na hora, aquilo me entristeceu. Falei: caramba, eu não sou tão importante para minha esposa. E eu não tinha me atentado, irmãos, que era de Deus que ela estava falando. Eu falei: Janinha, quem é a pessoa mais importante para você? Deus. Falei: eu. Falando, Deus é a pessoa mais importante. Até que a minha ficha caiu, irmãos. Jamais eu posso querer competir com Deus. Além de ser o Deus dela, Ele é o meu Deus. Ele é o único Deus para mim e para ela. Mas aquilo mexeu comigo. Eu pergunto a você hoje à noite: quem é a pessoa mais importante para você?
seu filho, seu esposo, talvez uma casa, um bem material. Porque a Bíblia diz: onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Você cuida daquilo que é importante, daquilo que é valioso para você. Suas joias têm um lugar reservado. Se for o seu sofá, pouquíssima gente senta nele. Se for o seu carro, poucas vezes você vai sair com ele, ou deixar alguém dirigir. Porque onde está o seu coração? Onde está o quê? O seu tesouro, aí está o seu coração. Saia daqui hoje à noite decidido a ter um compromisso de prioridade máxima com o nosso Deus. Segundo, tenha em mente que a oração não é uma opção. Eu fico impressionado, irmãos, como as pessoas não conseguem ter uma certa cadência para poder falar com Deus. Não conseguem estender um pouco mais o seu vocabulário para poder falar com Deus. Porque não entenderam que oração não pode ser jamais opção. A oração é uma ordem de Deus para mim e para você. A Bíblia diz: orai sem cessar. Ou seja, ore sempre, ore constantemente, ore toda hora, manhã, tarde e noite. Não apenas naquele horário fixo que nós marcamos. Talvez você seja extremamente disciplinado com a sua vida devocional. Pastor, eu acordo às 6 e oro e estudo a Bíblia até às 7 antes de ir à escola ou poder ir ao trabalho. Eu tenho a minha devoção disciplinada, eu tenho um compromisso, mas não consegue fazer isso em outros momentos do dia. Porém, a Bíblia está dizendo: ore sem cessar, ore constantemente, ore toda hora, fale toda hora com Ele. Nós não falamos com o nosso cônjuge apenas uma vez por dia, nós não nos dirigimos aos nossos filhos apenas uma vez por dia, nós nos falamos sempre. Eu falo com o meu filho, irmãos, que mora na América, todos os dias, como se ele morasse aqui, fosse nosso vizinho. Tem dia que nós nos falamos 2 vezes por dia. Nós não perdemos a conexão, nós não perdemos o contato, o carinho, a afeição. Nós não nos distanciamos fisicamente, geograficamente, emocionalmente e espiritualmente, não, porque nos falamos sempre, pedimos oração, Ele nos pede oração, trocamos ideias, trocamos informação, aconselhamos, recebemos amor, damos amor, mantemos essa ligação diária, independente da distância, do lugar geográfico. Na pior das hipóteses, pelo menos uma vez por dia. Quantas vezes falamos com Deus sem mencionar nossas necessidades? Sem fazer um pedido. E eu fico pensando, o que Deus pensa de mim e de você? Quem gostaria de ter amigos interesseiros? Levante a mão. Pastor, eu amo amigos interesseiros. Como eu gosto de ter gente assim ao meu lado, que vive pedindo toda hora coisas. Às vezes, me dá aí. Já viu aquele meinha, irmãos? Que você vai pingar o colírio. O que é isso? Colírio, pinga aqui também. Me dá um pedacinho, me dá um golinho. Ele nunca tem dinheiro para nada, e quando você come, me dá um pedaço. Quando você vai beber o negócio, me dá um gole. Pode ser o que for, ele pede, nem que seja um colírio, pastor. Pinga aqui também. Irmãos, claro que ninguém gostaria de ter uma pessoa assim, todo dia, toda hora, no seu encalce, só pedindo, me dá. Isso enjoa.
O Beirinha. A gente tinha um amigo no seminário, assim, a gente ia na carrocinha de cachorro-quente, ele ia conosco, a hora que a gente comprava, irmão, a gente não dava a primeira mordida. Dá um pedacinho aí, dá uma mordidinha. Você vai negar uma mordida de cachorro-quente? Porque, irmão, seminarista é duro de tudo. Duro de tudo. E fazer um parêntesezinho, eu me lembro que quando nós estudávamos, minha esposa estava grávida do meu primeiro filho, e nós não tínhamos carro, e a gente sempre ia de carona e voltava de carona. E nesse dia, o carro dessa pessoa estava cheio. Eu disse a ela, falei, eu queria que você nos desse uma carona de novo. Falou, todo dia você me pede uma carona? Falei, olha, hoje eu não vou no seu carro, mas eu queria muito que você levasse minha esposa, porque ela está grávida. Ela então olhou para minha esposa, ela eu levo. E minha esposa entrou. Naquele dia, eu tive que ir à parada de ônibus, 11h20 da noite. Eu peguei o último ônibus para poder chegar em casa. O último ônibus chamado Corujão, que passa num monte de cidades até chegar no lugar onde nós morávamos, do Guará. Eu sei que eu cheguei 1h30 da manhã, naquela época nós não tínhamos celular, eu não podia avisá-la onde eu estava e por que eu estava demorando. Mas eu sei que naquele dia, aquela moça se chateou de todas as vezes que nós tínhamos pedido uma carona para ela. Eu fico pensando, irmãos, como Deus olha para mim e para você quando nós passamos semanas, meses, anos só pedindo, batendo na mesma tecla, trocando só a necessidade e nunca ajoelhando diante dele, se quebrantando e declarando, tu és o meu Deus, não há outro além de ti. Senhor, eu te agradeço pela comida, pelo arroz, pelo feijão, pela água, pelas contas pagas, pela saúde, pela família, pelo cônjuge, pelos filhos, pelo amigo, pela amiga, pela igreja, pelo Brasil, por essa nação, pela paz. Tenha em mente que oração não pode ser opção para você. Ela é uma lei. Terceira coisa, recuse-se a não comparecer pelo menos 6 dias na semana diante de Deus. Pelo menos. Recuse-se a falhar. Uma vez, há uns dias atrás, antes do meu acidente de bicicleta, o irmão da igreja estava orando por mim, orando por várias coisas, colocando várias situações diante de Deus. E ele estava muito empenhado nessas colocações diante de Deus. Depois ele ouviu a pastora falando aqui do púlpito acerca do meu acidente. Ele disse, Senhor, o que adiantou eu orar? Eu orei pedindo tanta coisa, principalmente para que o Senhor o protegesse. E Deus então respondeu a esse irmão, todas as suas orações foram ouvidas. Uma das coisas que eu fiz com a sua oração foi livrá-lo da morte naquele dia. Eu queria que você aplaudisse o Senhor. Às vezes, nós pensamos que o que estamos colocando diante de Deus não está sendo ouvido por Ele. E Ele diz, uma das coisas que eu fiz com a sua oração foi livrá-lo da morte. Quarta coisa, descubra o seu ritmo de oração e encaixe dentro do seu estilo de vida. Cada um tem um ritmo que precisa descobrir e se condicionar. Eu não posso dizer, irmão, só funciona 3 horas de oração por dia, só funcionam 2 horas de oração por dia. Descubra seu ritmo de oração e vai melhorando essa cadência semana após semana, ano após ano. Eu tenho uma cadência de oração
e minha esposa tem outro tipo de cadência de oração, outro tipo de preparo de oração. Minha esposa, eu sei quando ela está orando, porque ela ora alto, ela se quebranta, ela chora muito alto, muito forte. Eu sei quando ela está orando. Para homem, irmãos, isso talvez não se aplica literalmente. Quantas irmãs chegam para minha esposa, eu acho que meu marido não ora. Talvez, irmão, seja a sua esposa que disse isso à minha esposa. Eu acho que meu marido não ora. Eu vou explicar para você, geralmente, como um homem ora, assim como ele tenta resolver problemas. Tudo está aqui dentro, irmão. Tudo está aqui dentro. E Deus que sonda o nosso coração e o nosso pensamento, sabe de todas as coisas. De vez em quando minha esposa me perguntava, meu bem, você está orando? Eu falei, não vou nem te responder. Falou, fala a verdade, você está orando? Eu falei, Janinha, essa pergunta que se faça. Eu falei, meu bem, eu não te vejo orando. Eu falei, que horas você acorda? E ela disse, então você viu que horas eu acordei? Não, mas eu não te vejo orando. Aí a gente estava na nossa casa, recebemos uma visita de uma pastora. Ela falou, posso orar por vocês? Eu falei, claro. Aí após o almoço, ela começou a orar e direcionou uma palavra profética para mim. E no início foi assim, eu tenho visto o tempo que você tem gasto comigo em oração. Eu abri meu olho assim, olhei para ela. A vontade que repete. Irmão, foi uma das maiores e melhores. Eu tenho visto o tempo que você tem gasto em oração comigo. Depois que a pastora foi embora, eu falei, você ouviu aquela parte? Que parte? Aquela que Deus falou que eu oro, que você não precisa ver, mas que Deus estava ouvindo e vendo tudo. Irmã, sabe como um homem tenta resolver problema pensando, não é falando. Mulher fala pelo cotovelo. O homem às vezes está aqui, tudo aqui dentro. Estou certo ou estou errado, irmão? Quem deu essa glória a Deus, fica de pé aí, deixa eu ver. Fala de novo, irmão. É isso ou não é? Você não ora muitas vezes aqui dentro? A sua esposa já desconfiou de você como a minha? Olha aí, olha, irmãos. Qual é o marido que acha que a esposa já desconfiou que ele não ora? Levante a mão. Pastor, eu acho que minha esposa acha que eu não oro. Levante a mão. Você que é homem. Fica de pé. Os irmãos que acham que a esposa desconfia de vez em quando. Vai levantando aí, irmão. Olha aí. Pastor Irocia, até a pastora Vânia anda desconfiando do irmão. Fica de pé aí, irmão. Não senta não. Estou vendo uns aí que não estão de pé. Sua mulher deve ser mais santa do que a minha, irmão. Pode sentar. Irmão, você que ficou de pé, como eu estou de pé, porque isso aconteceu comigo também. Você vai dizer, vamos fazer um parênteses no culto aqui agora. Nós vamos dizer juntos às nossas esposas, nós perdoamos vocês. Porque Deus sabe, irmãos, o tipo de oração e a maneira que nós oramos, talvez não seja a mesma da mulher. O que eu preciso ter consciência é, eu estou orando, eu estou falando com Deus. Qual é o seu ritmo de oração? Você tem um ritmo, uma cadência? Você tem alvos para poder alcançar? Tempo de oração para poder conquistar? Porque se você não tiver alvos, objetivos, a sua oração muitas vezes será inócua, sem sentido nenhum, sem vida, vazia em si mesma. Porque Jesus, certa vez, chega para os discípulos e ele disse, nenhuma hora vós podeis vigiar comigo.
nenhuma hora vocês podem estar comigo em oração. A partir de hoje, comece a desenvolver um ritmo de oração. Comece a desenvolver uma disciplina de oração. Eu marco o tempo, irmãos. Pastor, para que isso? Isso é muito formal. É até criar disciplina. Porque a gente quer ter disciplina sem imprimir disciplina. Regras para nós mesmos. É impossível ter disciplina sem que eu saiba quais são as regras para que eu possa cumprir. Hoje, voltando para casa, nós ouvimos a CBN e um comentarista muito bom que fala sobre empresas. Ele disse que para o brasileiro, regras talvez seja um pouco complicado de cumprir, metas talvez sejam inatingíveis no 3º, 4º e 5º ano. As empresas que fazem metas a longo prazo têm um grande problema de alcançá-las, porque o brasileiro, irmãos, ele se desfoca muito rápido, ele perde a noção do seu objetivo com muita facilidade. Por isso você precisa ter estampado diante de você quais são os seus objetivos para estar diante de Deus. Como quando você conquistou o seu esposo ou a sua esposa. E você, meu jovem, que está atrás de uma namorada, tem alguns objetivos. Pense na oração também de maneira objetiva, criteriosa. Quais são os seus alvos de oração? Para que você possa conquistar passo a passo. Quais são os seus objetivos? Nós estabelecemos alguns em nossa casa. Além dos normais que nós temos semanalmente como pastor, como igreja. Nosso neto possivelmente nasce semana que vem. E esse tem sido um dos nossos alvos de oração agora. Para que venha no tempo de Deus, na hora de Deus, o médico esteja pronto para poder atender a nossa nora. Seja encaminhado para o hospital de maneira tranquila, tal. E a gente vai colocando tudo de forma detalhada. Minha esposa, eu vi determinadas orações, ela pedindo: Senhor, tece o meu neto, a face, as mãozinhas, os braços, os órgãos, faz dele um instrumento vivo nas tuas mãos. Semana após semana. Nós temos orado que no país em que meu filho mora, irmãos, dificilmente se faz um parto cesariano. Via de regra, 90% dos partos só em casos isolados que se parte por uma cesariana. Ela vai ter necessariamente que fazer um parto normal. E nós temos orado: Senhor, que seja como as mulheres hebreias, que ela tenha força, que ela tenha coragem para poder trazer o filho à vida, a esse mundo, debaixo da tua bênção e da tua proteção. Dê coragem a ela. Coragem para poder ter um menino de parto normal. Porque é extremamente desafiador. Mas nós temos orado: Senhor, abençoa tua filha, com paz para aquela hora, com serenidade, com tranquilidade, e tudo saia de acordo com o que o Senhor planejou. Que o inimigo não tenha poder de interferir, de intervir em nenhuma situação no nascimento de Levi, de maneira detalhada. Eu tenho orado pela minha filha do meio. Senhor, encontra o marido dessa menina. E o meu pedido é: não precisa ser bonito. Tá bom, minha filha? Cadê você? Precisa. Mas não tinha colocado isso ainda. Mas 2 coisas eu tenho falado com Deus acerca disso. Esse cara tem que ser trabalhador. Ele não pode ser um homem preguiçoso. Ele não pode querer acordar todo dia, meio-dia.
Ele não pode querer dormir mais do que a cama. E segunda coisa, esse cara tem que ser um crente, um menino de Deus, um homem que quer crescer em Deus, um homem que seja responsável com Deus, um homem que teme a Deus. E agora o terceiro, minha filha, o cara precisa ser bonito. Você tem uma cadência de oração? Quanto tempo você está diante de Deus todos os dias? O dia que você descobrir que a oração pode muito em seus efeitos, você não vai querer sair da presença de Deus. Porque a Bíblia declara, a oração pode muito em seus efeitos. Sabe por quê, irmãos? Eu estou hoje aqui em cima pregando, porque a oração pode muito em seus efeitos. Porque se não fosse pelo poder da oração, eu não teria coragem de subir aqui e pregar nenhum tipo de mensagem. Porque se existe alguém limitada nesse mundo, essa pessoa está aqui. Eu venço meus limites, eu supero minhas dificuldades, e minha esposa é testemunha disso. O ministério para mim não é mais penoso, porque eu descobri o caminho da oração. Porque em Deus nós faremos proezas. Porque se eu não tivesse descoberto esse caminho, eu não conseguiria ser pastor. Porque quantas vezes eu tenho chorado diante de Deus e dito a Ele de todo o meu coração: eu não sou a pessoa mais capacitada para desenvolver o que o Senhor me mandou fazer. Até que um dia Deus me trouxe a palavra de Jeremias, quando ele disse: nunca mais diga, eu não passo de um menino, de uma criança. Porque quando eu te mandar, você vai. Quando eu te mandar você falar, você vai falar. E nunca mais diga, eu não passo de uma criança. O caminho da oração é poderoso para nos fazer transpor qualquer tipo de barreira intransponível como um homem, como um ser humano. Deus pode todas as coisas sempre, e eu queria que você o aplaudisse por isso. Deus pode. Deus pode consertar seu caminho. Deus pode te dar um filho, como deu o nosso último filho. Minha esposa não poderia ter filho. Depois de 3 abortos, a promessa de Deus, ela nunca pode falhar. Deus não é filho do homem para que minta e jamais se arrependa. Depois de 3 abortos consecutivos, Deus disse: chegou o tempo do seu terceiro filho. E minha esposa tinha um mioma do tamanho de uma laranja, que contrariava qualquer resultado para que se desenvolvesse uma criança no útero dela. Mas como Deus é Deus, irmãos, e Deus pode todas as coisas, Ele pode todas as coisas na sua vida também. Meu filho hoje tem 9 anos, ele é um menino saudável, ele é um menino inteligente, ele não estuda para a prova, e só tira nota excelente. Eu falei: meu Deus, esse menino veio de ti mesmo? Não é possível. A gente tem alegria, a gente tem prazer em ver o resultado da promessa de Deus. Mas quantas vezes eu vi minha esposa chorando após os abortos? Quantas vezes nós nos desesperamos, e principalmente no último, ao ponto de eu dizer: Senhor, eu não quero mais passar por isso. Nunca mais permita que nós tenhamos outro filho. Não disse isso, meu bem? Falei: não quero mais passar por isso. Está bom os 2 que nós temos. Mas fica claro, irmãos, que não é a minha, não é a sua, é a vontade do nosso Deus que sempre vai prevalecer sobre nós. Sabe o que eu acho lindo? Deus não acolhe esse tipo de oração besta em momento de dificuldade, de leseira que a gente está passando.
Ele ignora, porque ele sabe, não é isso que você quer de fato. Você está triste, você está marcado, você está embrutecido pelas vezes que você não conseguiu ver minha resposta. Mas vai chegar um dia, uma hora, que isso vai passar e você vai ter vontade de novo. Daqui a pouco minha filha casa, quem vai continuar na nossa casa é o nosso filho mais novo, de apenas 9 anos. E vai demorar ainda um bom tempinho para sair de casa. É com quem a gente fica nas noites, é com quem minha sogra agora fica. Meu filho cuida da minha sogra, irmãos. Essa semana minha sogra estava doente e ele dormindo com ela na mesma cama, e ele voltava para casa no outro dia. Eu falei: e aí, cuidou da tua sogra, da tua avó? Tá tudo bem? Acordou nenhuma vez, pai. Dorme com ela direto, que cuida, que vai lá, que está lá direto, todo dia. Nessas férias praticamente dormiu todos os dias na cama da avó. Eu falei: ele é instrumento de Deus para trazer alento para ela. Ele é instrumento de Deus para trazer alento para nós. Ele é resposta de oração. Eu quero desafiar você hoje a procurar respostas para as suas orações. Por favor, fique de pé. Deus é Deus que responde. Nós temos um Deus que responde a oração. Nós temos um Deus que intervém na nossa vida no momento exato. Deus pode todas as coisas. Por isso, irmão, recorra a Ele. Não pare de ter um relacionamento pessoal, individual, de ter uma devoção com esse Deus que pode ter e pode te dar todas as coisas. Uma vez, e eu quero encerrar com isso, nós estávamos de férias, eu, pastor Marcos, pastor Ulisses, em Caldas Novas, no meio de semana, e nós fomos bem cedo às piscinas, porque as crianças queriam jogar bola, e a gente ficou conversando. Daqui a pouco, nos aparece uma mulher de maiô, e também sentada em uma cadeira, com um terço na mão, e nós vimos que ela passou um bom tempo, mais de horas, para terminar todas aquelas voltas do terço, da reza que ela estava fazendo. Só depois da última reza que ela fez, ela entrou numa piscina. Os muçulmanos rezam, oram, se voltam para Maomé 7 vezes por dia. E eles não têm o Espírito Santo que habita em mim e que habita em você. Eles não têm. Quantas vezes nós falamos com Deus por dia, por semana, simplesmente para dizer: Senhor, eu te amo pela tua justiça, como o salmista fazia. Eu te adoro pela tua justiça. Feche os seus olhos. A gente se vangloria, a gente é crente, a gente vai para o céu, e talvez a gente esteja dizendo a outra pessoa: você não vai para o céu, você não frequenta uma igreja evangélica. E essa pessoa desenvolve um relacionamento íntimo, pessoal com Deus, que você nem sabe quanto tempo ela passa diante de Deus, do modo dela, a maneira dela. Por isso nós não podemos julgar quem quer que seja. A Bíblia diz que a oração de Cornélio foi ouvida sem antes mesmo ele se converter. Por isso Deus envia Pedro até Cornélio para poder levar a palavra de salvação. Mas antes de Pedro chegar, a oração de Cornélio já era ouvida pela sinceridade do seu coração.